Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todas e todas muito bem-vindos aqui à TVT. Estamos começando mais um Bom para Todos neste início de semana aqui pela TVT. Lembrando que vocês também nos acompanham pela TV Quirimurê na Grande Salvador e também pela Educativa do Rio de Janeiro. Vocês podem participar com a gente aqui no Bom para Todos, semanalmente, todos os dias, comentando e interagindo via nossas redes sociais, @RedeTVT. Hoje, nesta segunda-feira, a gente recebe o Fernando Horta, historiador e professor, comentando as principais notícias do fim de semana e também desta segunda-feira. Quem estará com a gente hoje também é o professor e cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, o professor Paulo Nicoli Ramires. Mas antes de trazer nossos convidados desta segunda-feira, vamos ao nosso giro de notícias. Neste domingo, novamente, houve protestos em São Paulo e no Rio de Janeiro contra o PL do estupro, aquele PL que equipara o aborto a crime de homicídio. Centenas de ativistas protestaram na praia de Copacabana neste domingo contra um projeto de lei polêmico que está sendo debatido no Congresso brasileiro, que pode equiparar um aborto após as 22 semanas de gravidez a um homicídio. A punição seria aplicada até mesmo em casos de estupro. Hoje nós estamos aqui em Copacabana lutando contra a PL 1904, que visa criminalizar o aborto, aonde hoje em dia no Brasil ele é legalizado em 3 casos: o caso de estupro, ancefalia e risco de gravidez da mulher. Então hoje a luta é para o arquivamento dessa PL, porque essa PL ela é antidemocrática e ela quer acabar com os direitos das mulheres e de nossas crianças. O problema é que o Congresso é cheio de homens, cheio de conservadores e de hipócritas, porque ao mesmo passo que eles querem aumentar e comparar o aborto a um caso de crime hediondo, o estuprador não tem essa mesma equiparação. O estuprador pode pegar até no máximo 10 anos. E se essa PL passar, as mulheres vão pegar até 20 anos. Mulheres não, crianças vão pegar até 20 anos de cadeia. Isso é um absurdo. Na semana passada, poderosos grupos conservadores conseguiram que o texto fosse direto ao plenário da Câmara dos Deputados, sem ser debatido previamente nas comissões, gerando ainda mais revolta. Nós estamos fazendo a luta por liberdade. Liberdade, como pode uma criança de 10 anos, 12 anos ser estuprada e ser obrigada a ficar, levar essa gravidez adiante? Está tudo errado. Então nós temos que decidir, nós mulheres decidimos nossos corpos. O homem não tem que decidir, nós mulheres decidimos pelos nossos corpos. Também houve protesto em São Paulo. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apontam que a cada minuto 2 pessoas são vítimas de estupro no Brasil e quase 20 mil crianças menores de 14 anos se tornam mães a cada ano no país. Atualmente, o Código Penal brasileiro não pune o aborto em casos de estupro, nem prevê restrições de tempo para a realização. Também é autorizada a interrupção da gravidez quando houver risco de morte da mulher ou de malformação cerebral do feto, mas fora desses casos, o aborto atualmente pode levar a penas de até 4 anos de prisão. Tá aí esses protestos que tomaram as ruas do Rio de Janeiro e São Paulo neste fim de semana contra este PL. E olha só, e neste fim de semana também uma advogada de 39 anos foi presa pela polícia no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana da Grande Belo Horizonte. Ela suspeita de injúria racial e lesão corporal contra o gerente operacional da companhia aérea Azul na tarde do domingo. Segundo o boletim de ocorrência, Luana Ottoni de Paula apresentou sintomas de embriaguez. Ela foi abordada pelo gerente operacional da empresa após cair enquanto entrava no avião. O gerente perguntou se a cliente precisava de atendimento médico e a convidou a se retirar do avião, respeitando aí os protocolos da aviação civil referente à segurança aérea, e explicou que a passageira precisaria ser realocada em outro voo. Quando o funcionário da Azul retirou os pertences de Luana, ela tentou agredi-lo e o xingou de macaco preto e cretino babaca.
E a Polícia Federal, nesse caso, foi chamada e também foi xingada pela mulher. Deu voz de prisão à Luana e a conduziu até uma base da Polícia Militar. E o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, é recebido com vaias em Foz do Iguaçu, no Paraná. O ex-juiz esteve no município para participar do lançamento da pré-candidatura a prefeito de Zé Elias pela União Brasil. Lembrando que Sérgio Moro é senador pelo Paraná, estado que ele foi vaiado. Vamos acompanhar. Vamos voltar agora a falar sobre o noticiário internacional, porque no sábado, em Tel Aviv, na cidade de Tel Aviv, em Israel, mais de 150 mil pessoas saíram às ruas para protestar contra o governo de Benjamin Netanyahu. Os manifestantes pediram novas eleições e também o retorno dos reféns retidos pelo Hamas em Gaza. Os participantes agitaram bandeiras israelenses e muitos agitaram faixas com frases como "ministro do crime" e "pare a guerra". Todos os sábados, este tipo de mobilização é realizada na maior cidade israelense, contra a forma como o governo lidou com a guerra em Gaza, que eclodiu há quase 9 meses. Segundo a organização que convocou o protesto, o comício deste sábado foi o maior até agora, com cerca de 150 mil participantes. Muitos manifestantes acusam a coligação de conservadores, nacionalistas e judeus ultra-ortodoxos de prolongar o conflito e de pôr em perigo a segurança do país e dos reféns. E olha só, diante dessa onda de protestos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou no domingo que em uma entrevista, aliás, que a fase intensa da guerra contra o Hamas em Rafah está prestes de terminar. Entretanto, Israel voltou a bombardear Gaza nesta segunda-feira. Israel bombardeou Gaza nesta segunda-feira, um dia depois do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmar que a fase intensa da guerra contra o Hamas está prestes a terminar em Rafah. Na primeira entrevista local desde o início do conflito, o premier afirmou que isso não significa que a guerra esteja a ponto de terminar. Soldados israelenses entraram no início de maio na cidade, localizada no extremo sul da faixa de Gaza, e onde dezenas de milhares de palestinos buscaram refúgio contra os bombardeios. A localidade, na fronteira com o Egito, foi alvo de disparos de artilharia nesta segunda. O Hamas, que governa a faixa de Gaza desde 2007, insistiu que um acordo de trégua deve incluir um cessar-fogo permanente e uma retirada completa das tropas israelenses da região. Israel rejeita as condições e Netanyahu destacou que o objetivo da guerra ainda é extirpar o regime do Hamas do território. O primeiro-ministro enfrentou no sábado a maior manifestação desde o início da guerra, quando mais de 150 mil pessoas protestaram em Tel Aviv para exigir eleições antecipadas e pedir o retorno dos reféns. Pessoal, olha só, já está comigo aqui o Fernando Horta, que é historiador e professor, que vai repercutir o noticiário que foi notícia no fim de semana, protestos de mulheres em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas um fatídico caso de racismo aí envolvendo uma advogada com um funcionário da companhia aérea, enfim, várias notícias. Fernando, tudo bem com você? Como foi o final de semana? Seja bem-vindo. Tudo bom, Cosmo? Comigo tudo bem, tudo tranquilo, mas meu abraço vai hoje muito caridoso aí ao pessoal do Sul, especialmente da região metropolitana, que viu de novo as casas voltarem a encher d'água. Quer dizer, nós tivemos um repique, vamos dizer assim, da subida do Guaíba, então voltou todo mundo a ficar muito preocupado com isso. Acho que vale a gente sinalizar que a gente continua junto, né? Se você tem pessoas e parentes na região sul, ligue para eles, veja se precisam de alguma coisa. A solidariedade nacional marcou a tragédia, eu espero que continue, porque parece que as coisas lá ainda não terminaram.
Pois é, você trouxe esse recorte, é muito bem lembrado, Fernando. Falei com um amigo meu hoje pela manhã também, da região da Grande Porto Alegre. Felizmente, a área que ele mora não foi atingida, mas ele fala da atenção das pessoas constantemente, que ele diz que isso é um pesadelo que não tem prazo, não acaba nunca, e que a todo instante os alertas da Defesa Civil, aí nossa solidariedade ao povo gaúcho, porque realmente é algo muito triste. Por outro lado, a gente presencia tudo isso, Fernando, mas também, por um outro lado, a gente vê e noticia algumas vezes descasos de algumas autoridades anti-ciência, anti-ações climáticas, anti o que vem acontecendo, o planeta sinalizando o que vem acontecendo por consequência aí da iniciativa humana e também por consequência de negligência de alguns gestores. E esse caso que a gente teve no Rio Grande do Sul sinaliza muito bem isso, o que é o aquecimento global, o que são as faltas de políticas públicas para combater e proteger a população. E nós sentimos isso com o povo do Rio Grande do Sul, né, Fernando? Exato, essas questões são sempre a face visível desse mal, né, Cosmo? O mal é exatamente negar a ciência, é tentar extrair a maior quantidade de riqueza por centímetro quadrado de território ou por grama de corpo humano, né? Então você tem um processo de superexploração que vem se tornando cada vez mais violento e para isso você passa por cima de qualquer coisa, você passa por cima da posição política das pessoas, da fé das pessoas, da condição de sobrevivência das pessoas, da existência das pessoas, tudo isso para gerar cada vez mais dinheiro e agora a natureza vem cobrando isso de volta, quer dizer, é muito provável que muitas cidades ali no Rio Grande do Sul, muitas regiões ali nas cidades afetadas não possam novamente ter ocupação humana, porque veja, o Guaíba subiu 23 centímetros em 11 horas. Quer dizer, você dormiu, no dia seguinte você saiu para trabalhar, no dia seguinte você está com o risco de estar com a sua casa alagada, porque houve em 11 horas uma subida do nível e coloca tudo em risco. Agora, como você colocou, tudo isso tem por trás essas grandes forças de perversidade que nós temos. Inclusive esse caso que você relatou agora do racismo que aflora quando a pessoa fica bêbada ou quando a pessoa toma algum remédio, alguma coisa, ela perde a condição educacional de conter aquele tipo de pensamento, né? E aí ela aflora o que ela tem de pior, que ela tem de mais inconsequente, e nós vemos exatamente o processo da violência, da destruição também alicerçado nessas estruturas racistas, e isso é uma coisa que, basicamente, tudo isso tem a mesma solução, viu, Cosmo? Educação. A gente precisa melhorar, aprofundar, ampliar as nossas condições de educação, nossa base de educação, nosso trabalho de educação na sociedade. E já entrando nesse recorte desse noticiário especificamente, mais esse caso de racismo, o funcionário foi tentar ajudar a passageira que caiu e aí, enfim, explicando todas as normas de segurança, perguntando se precisava de ajuda. E aí, nesse caso, a falta de civilidade, de educação, de tudo que a gente possa imaginar, do que é tolerável. Aquela, como que alguém vai, me interpela e diz que eu não posso entrar, que eu vou ter que precisar. Quem é você para dizer que eu estou bem ou não estou bem? E aí, Fernando, nem com a autoridade policial, no caso, a Polícia Federal, foi chamada, porque já tinha mostrado o bilhete de embarque, tropeçou e caiu, nem a própria Polícia Federal, que é a autoridade máxima no caso dos voos, também foi respeitada. Relatos de que esta passageira, que é uma advogada, uma mulher branca, xingou o funcionário de macaco, de preto, enfim, e também proferiu xingamentos à autoridade policial. A que ponto, né, a gente chegou? Porque, enfim, não tem mais a civilidade, bom senso, o respeito à humanidade. Né? Não tem outra palavra que não seja a falta de humanidade em certas pessoas. Isso aí é a junção de duas coisas. Primeiro, essas ideologias que nós temos aí circulando, dizendo que o indivíduo está acima de qualquer coisa. Esse individualismo que muitas vezes é utilizado aí por coaches, por propagadores de mercado, né? A ideia de que você é sacrossanto, é único, você é especial, nada possa ser tocado. Então, se você for branco ainda, né, e se tiver uma condição financeira um pouquinho maior, toda essa ideia ela é majorada. E essas pessoas elas não aceitam ser contidas nem
nem sequer pelas estruturas legais amparadas em lei, que é o que a gente viu ali. Né? Você discutir isso, e não é só com essa moça, não, advogada e tudo. Você vê isso, juízes fazendo esse tipo de coisa, quer dizer, se sentem num patamar completamente distinto aos outros. Você vê donos de casas em condomínios fechados, em áreas nobres em São Paulo e no Rio, da mesma maneira, são intocados. Quer dizer, a gente cristalizou na sociedade um sentido de que existem grupos favorecidos completamente intocáveis e intangíveis. E quando essas pessoas passam a ser, então, alvo de uma outra medida muito tênue, né, Cosmo? Porque quem é de periferia sabe que você está num aeroporto, você é tratado com uma cortesia absurda. Não é o mesmo tratamento que acontece quando uma polícia militar vai nas favelas, por exemplo. Então, qualquer tipo de toque no que eles entendem que sejam os direitos e os privilégios deles causam essas reações com violência. Então, por um lado, a desigualdade social violenta no nosso país, por outro lado, essas doutrinas de que o individualismo é intocado e que as pessoas precisam se submeter a vamos dizer assim, esses grandes conglomerados de poder branco, rico, urbano. Isso ainda vai acabar mal. Tudo isso foi liberado pelo Bolsonaro. Essas doutrinas e esse tipo de pensamento político é claramente aquilo que o Bolsonaro utilizou nos seus processos de apoio político, né? Fernando, aproveitando a tua oportunidade aqui no Bom para Todos, lembrando isso que está falando, a gente sempre, para a gente, o mundo que vinha, olhava o Brasil e a gente tinha que o Brasil era aquele país cordial, que o país era um país de tolerância, um país que respeitava as diferenças, mas é incrível como os últimos 4 anos do governo federal anterior, na gestão passada, eclodiram esses ovos das serpentes que estavam todos aí. E ao nosso lado, né, Fernando? Porque a gente viu isso em colegas de faculdade, colegas de profissão, vizinhos, a gente viu isso nos supermercados. É inacreditável como esses ovos eclodiram de uma forma que as pessoas perguntaram, mas espera aí, onde é que estavam todo mundo, né? Mas a partir do momento que viram alguém que os representava e que pensava como, saíram, né, das tocas. Na realidade, a gente tem problemas sérios com isso no Brasil há muito tempo. O Brasil só é cordial entre pessoas brancas urbanas que moram, né, em classes altas. Então, um vizinho de um condomínio fechado, branco, com outro vizinho de condomínio fechado, se um cachorro fizer cocô de um lado ou de outro, eles vão ser cordiais. Olha, teu cachorro... Agora, quando se toca nas questões sociais de mais amplitude, ou seja, quando você vai disputar espaços de convivência nas cidades, se você vai disputar espaços de serviços públicos, se você vai disputar espaços de representação política no Congresso, acabou a cordialidade. Ali, as pessoas ricas, brancas e urbanas se sentem superiores e as outras que se lixem, o problema é delas. Isso nunca foi apagado no Brasil. E é isso que o movimento negro gosta de fazer as pessoas compreenderem, né? Quando ele diz, olha, os 500 anos de escravidão que nós tivemos no Brasil, ele em realidade nunca foi apagado, nunca foi destruído. As pessoas seguem vivendo dentro da perspectiva de que existem pessoas melhores e outras piores e que o direito dessas pessoas melhores é ter privilégios e as outras é receber a condição fria da lei, né? Então, esse é o nosso país, que durante muito tempo a gente se enganou, não? Um país cordial, uma democracia racial, um país unido. Acho que está na hora da gente, até o próprio governo, parar com esses discursos que não enganam mais ninguém e a gente trabalhar, sim, com uma formação muito grave, muito forte, muito bem colocada na sociedade para acabar com esses privilégios. Fernando, vamos falar então também do final de semana, porque mulheres e homens e pessoas civilizadas de São Paulo e Rio de Janeiro saíram às ruas protestar mais uma vez contra o PL do estupro, do aborto, que equipara o aborto a crime de homicídio. Enfim, dando mais uma vez resposta a esse fatídico projeto que colocado às pressas, aprovado em comissões, enfim, em Brasília, mas que desde que foi colocado no Congresso, na Câmara dos Deputados, a sociedade vem se mostrando, vem colocando todo o seu repúdio e protestando e saindo das ruas, porque chegou a um ponto insustentável do absurdo, né, de querer que uma mulher vítima de estupro seja obrigada, seja ela de qualquer idade, criança de 10, 12, e a gente sabe que no Brasil as vítimas de violência sexual entre adolescentes entre 10 e 16 anos é uma constante, é muito alto. Um absurdo querer equiparar isso e obrigar
uma adolescente, uma criança ou uma mulher, não interessa a idade, a seguir com a gravidez vítima de estupro, né, Fernando? A gente estava falando de privilégios, né, Cosmo, e aqui vai mais um, o privilégio do homem branco rico, né, que quando eventualmente tem uma gravidez fora do casamento ou desinteressado a ele pode recorrer a um médico, a uma clínica caríssima para fazer a sua companheira ou eventualmente a pessoa que se relacionou com ele ter o aborto de forma segura, né, que não venha impactar a sua vida nem a vida dessa outra pessoa. Mas esse não é o mesmo privilégio que todas as mulheres têm, muito pelo contrário, especialmente as mais jovens, especialmente aquelas negras, especialmente aquelas que moram em regiões periféricas, elas têm as suas vidas completamente transtornadas a partir de uma gravidez não querida, né? E aí você viu o Congresso conservador e o Lira tentando ganhar votos, porque o Lira fez isso exclusivamente para tentar ganhar voto para o seu sucessor, o Elmar Nascimento, achou que poderia vender os corpos das mulheres brasileiras num leilão em troca de votos para o seu sucessor, e tudo isso ia muito bem enquanto as mulheres acreditassem na famigerada correlação de forças no Congresso. Porque desde o início do governo Lula, sempre que a gente pedia que o governo tivesse uma posição um pouco mais arrojada em alguma coisa, vinha a resposta: não dá, porque a correlação de forças no Congresso nos impede, porque o Lira tem 300 e não sei quantos votos, porque as mulheres não quiseram saber disso, Cosmo. As mulheres não quiseram saber quantos votos o Lira tem, qual é o tamanho da bancada, o que quer que seja. Elas foram às ruas sem saber que era impossível mudar a posição do Lira, elas foram às ruas e mudaram a posição do Lira. E fizeram o Lira recuar, e fizeram o Sóstenes Cavalcantes ter vergonha de sair às ruas, e fizeram as 11, 12 mulheres que votaram a favor desse absurdo se sentirem envergonhadas porque fizeram o Alexandre de Moraes voltar atrás, Alexandre de Moraes que vinha censurando as reportagens que falavam sobre a relação entre Lira e suas ex-mulheres, a quantidade de violência e abuso. As mulheres não quiseram saber disso. E eu fui perguntar para algumas delas, Cosmo, por que elas tinham feito isso, de onde é que tinha saído essa percepção, e elas me disseram uma frase que eu achei fantástica. Elas disseram assim: não nos deram alternativa, Fernando. Nós não tínhamos alternativa. Ou nós nos calávamos e as nossas crianças seriam as prejudicadas, porque quando você equipara o aborto ao crime de homicídio pós 22 semanas, como esse projeto faz, você relega as meninas que são estupradas muitas vezes por familiares a ficarem em silêncio durante 22 semanas para depois terem as crianças, para ver se isso diminui a violência, diminui a indignação da sociedade com relação ao pai. Quem ia pagar por esse pato todo eram as meninas mais novas, de periferia e pobres, e as mulheres vieram às ruas, e muitas delas, Cosmo, me dizendo assim: eu não faria um aborto. Eu entrevistei várias mulheres dizendo isso: eu não faria um aborto, mas eu não vou deixar meninas de 9, 10, 11, 12, 13 anos passarem pelo que nós passamos, sem que a gente vá para as ruas protestar. E aí, Cosmo, eu acho que elas inauguraram uma nova forma de fazer política no Brasil. Eu estou exultante, eu gostaria muito que o governo federal abraçasse essas mulheres, que colocasse mais mulheres na articulação política, que fizesse esses conservadores do Congresso se sentirem desconfortáveis ao negociar com mulheres e negros, porque é assim que eles começam a aprender um pouco da diversidade e do respeito à alteridade e à diferença na sociedade. Palmas a elas, e eu espero que esse movimento não termine. E, Fernando, é algo tão afrontoso em se tratando de um país que a maioria são mulheres, aí dados estatísticos, maioria mulheres, maioria de pretos, uma certa camada da Câmara dos Deputados querer legislar para todas essas mulheres, essas pessoas pretas, não brancas, enfim, criança, de uma forma absurdamente sem humanidade nenhuma. Porque quando você traz essa questão de privilégio, é muito maior do que isso. Porque a gente sabe quando uma mulher preta da periferia, ela não quer seguir adiante com uma gestação, independente do que foi, o que aconteceu, é a mulher que vai, muitas vezes, colocar a vida em risco, porque ela não tem um amparo social e nem um amparo da seguridade que vai proteger. Diferente, como você muito bem trouxe e relatou, dos privilégios brancos, que quer interromper a gestação, vai numa clínica, tem todo o amparo legal, digamos assim, para assistir e atender essas mulheres. E outro ponto que choca muito, Fernando, quando a gente trata dessa questão do PL, que equipara o aborto a crime de homicídio, no caso de 22 semanas, quando trata-se de crianças de 10, 11, 12 anos,
a maioria das vezes, essa violência sexual acontece no seio da família, como você trouxe, próximo, onde mora, vizinho. E a violência é tão grande, absurdamente tão grande, assustadora, que a criança, a gente sabe, recua, e aí o pai ou a mãe só vai constatar meses depois, porque a criança tem medo, ela é violentada duplamente, ela tem medo, e quando os pais detectam isso, até se descobrir quem foi o causador, enfim, já passou de 22 semanas, sem falar no imbróglio do judiciário também, né, Fernando? A situação recaía, as pessoas pensam, não, mas isso é só para proibir as mulheres que forem abortar depois de 22 semanas. As pessoas não sabem como é que funciona isso no Brasil. No Brasil, crianças de 9, 10, 11, 12 anos são violentadas por pais, irmãos, primos, vizinhos, professores que estão ali próximos, né? E a violência que ela sofre naquele momento, muitas vezes ela, a própria criança, esconde, porque é uma violência recorrente, ela continua sendo violentada, então ela tem medo. Outras vezes a própria família esconde, em desespero, com medo do que vai acontecer, e isso tudo, obviamente, que ia recair de forma muito clara e muito direta nos corpos das meninas. As mulheres, especialmente as mulheres mais velhas, elas sabem efetivamente onde elas buscam ajuda, qual é o risco que elas têm ao fazer isso. Então esse PL, de alguma maneira, não ia mudar muito a situação delas, mas nas meninas isso ia ser realmente brutal. E principalmente, né, Cosmo, ia acabar ajudando ao violentador. Porque no meio dessa confusão, se tira ou não tira a gravidez, se protege ou não protege a menina, família, saúde, o poder público, o que menos vai importar nesse momento é o abusador. O abusador fica meio que de lado, né? Muitas vezes nem a família consegue saber quem foi. E aí, como você tem um outro problema gigantesco, então foi muito bem feito o que as mulheres fizeram, de via luta. Está na hora desse país começar a perceber que contra essa política institucionalizada, controlada por Lira e meia dúzia de gato pingados da extrema-direita, é sim resultado de uma série de devaneios que nós tivemos nos últimos 10 anos, mas contra isso, a melhor solução é o pé na rua. A melhor solução é uma boa bandeira, uma causa e uma indignação de grupos sociais que sejam legítimos para isso, e não tem nada mais bonito do que ver essas mulheres fazendo reensinando, especialmente as pessoas do governo, o que é fazer política no Brasil. Sejam muito bem recebidas, que sejam muito bem recebidas por todos os agentes de boa fé nesse país para transformar a política brasileira. Agora, vamos combinar, né, Cosme? Que vergonha, em pleno século XXI, a gente está tendo que botar o pé na rua para que as mulheres tenham condições de decidir o que se passa com o seu próprio corpo, Cosmo. É, de alguma maneira, assim, vergonhoso para a gente. Não, esses retrocessos, Fernando, de quem passou por uma ditadura militar neste país, nem na ditadura a gente viu casos de retrocessos exorbitantes e tão toscos como o que vem acontecendo agora, né, com essa proposta abjeta, subhumana, que não tem nenhum adjetivos para classificar o que estão querendo fazer, e como aquilo, eu repito mais uma vez, de uma maioria branca, de homens que querem definir e decidir sobre o corpo das mulheres. É surreal, Fernando. E todo conservadorismo é sempre sobre as mulheres têm que entender isso. Todo conservador, não interessa se ele é conservador nos costumes, na economia, na sociedade, na cultura, onde quer que você colocar, todo conservador, a base dele é a regulação da mulher, ou é a regulação do corpo, ou é a regulação do espaço, ou é a regulação da libido, ou é a regulação da roupa, ou alguma coisa ele está regulando com relação às mulheres. As mulheres podem abrir o olho com relação a isso e procurar ver como é que isso lhe afeta necessariamente. Não é à toa, Cosmo, que no mundo inteiro as mulheres têm sido a grande força a barrar a extrema-direita. As mulheres no mundo inteiro reconhecem que todo o avanço conservador, todo o avanço de extrema-direita é um avanço contrário aos interesses dela. Pode não ser nesse momento, mas ali adiante elas vão perceber onde é que o calo aperta. Algumas delas já saíram na frente e o Brasil tem muito a ganhar com isso. Que bom que as mulheres vieram à tona de novo, e eu gostaria, que nem eu disse, Cosmo, que o governo abraçasse isso.
O presidente Lula e a primeira-dama Janja, que tem essa representatividade, já poderiam ter chamado, né, uma reunião em Brasília com as representantes desses movimentos de diversos lugares do Brasil para serem recebidas no Palácio do Planalto com um jantar, para que eles ouvissem o que está acontecendo. Já poderia ter sido designado novas mulheres ali no parlamento, representantes do governo, para fazer essa interlocução. É preciso que o governo ressoe aquilo que está acontecendo na sociedade. E se na sociedade está acontecendo uma mobilização de mulheres, que o governo as abrace e as coloque nesse processo, porque é assim que a gente vai tendo uma coisa muito importante que o presidente Lula vai precisar a partir de agora, em 2024, e especialmente em 2026, que é representatividade. Representatividade não é só ter uma carinha bonitinha falando e fazendo propaganda, mas é estando literalmente ao lado daqueles que tomam decisões e especialmente se vendo semelhantes a eles. Rapidinho, para repercutir contigo mais um fato que aconteceu neste fim de semana, o ex-juiz Sérgio Moro voltou ao seu estado, Paraná, qual ele foi eleito, ficou conhecido notoriamente no Brasil pela vara de Curitiba, né, a vara federal, enfim, era o juiz da Lava Jato, e voltou ao seu estado e foi vaiado, foi apoiar uma pré-candidatura aí e vaia. E o que a gente percebe no vídeo dessas vaias, em sua maioria, vaia de mulheres, Fernando. Na realidade, o Sérgio Moro vive, né, Cosmo, vive desse antagonismo com o Lula. Eu acho que esse foi um grande erro do presidente lá atrás, ainda enquanto havia o processo da Lava Jato e o Moro era apenas juiz. O presidente Lula, em diversos momentos, até por uma questão didática, né, para poder explicar para a população o que estava acontecendo, antagonizou com o Sérgio Moro, e Sérgio Moro se tornou, de alguma maneira, o que ele é, exclusivamente por conta do presidente Lula. Então, eu acho que o presidente Lula não deveria nem tocar mais no nome desta figura, e essa figura se vê esvaziada dessas condições, porque a realidade é o que nós estamos vendo aí, não há consenso sobre o que Sérgio Moro fez ou deixou de fazer de bom, nem sequer para o estado dele, tanto que ele sai ali vaiado. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é para que ele não se transforme num anti-Lula, que é tudo o que ele quer, né? Para que ele não se transforme na figura que vai vencer Luiz Inácio Lula da Silva, porque é todo esse o plano político dele, e a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça. Por mim, Cosma, a gente nem tocava mais no assunto desta figura, deixava ele esquecido em algum lugar, porque o número de votos que ele acha que tem vai seguir cada vez menor e menor e menor se o presidente Lula não tocar no nome dele. Ele só existe porque ele conseguiu, de alguma maneira, antagonizar com aquele que é o maior político da história desse país. E em nenhum local sério, por nenhum analista sério, Moro e Lula podem figurar na mesma página quando a gente olha as trajetórias de vida dos dois. Fernando Horta, algo mais que você queira repercutir com a gente? O que você acha pertinente, além do que a gente já falou aqui? Não, só lembrar que a gente precisa, mais uma vez, fazer força para que Israel retome o processo de paz. Netanyahu está enfraquecido. Você leu aqui as notícias e fica muito claro que a cisão interna dentro do seu governo já mostra que ele não tem mais o apoio que tinha. A quantidade de pessoas em Israel nas ruas pedindo a saída de Netanyahu é muito grande. Falta muito pouquinho para a gente conseguir isso, seguir falando na Palestina, seguir lembrando do genocídio, seguir pedindo que aqueles que são judeus, que são nossos amigos, nossos companheiros, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho e que sabem que o que está acontecendo lá é errado, que se juntem à nossa causa, porque a forma da gente conseguir diminuir a violência na região, seja para palestinos, seja muitas vezes para judeus progressistas, né, é exatamente a retirada de Netanyahu no poder, é fazer esta figura nefasta cair e, num segundo momento, quem sabe, Cosmo, a gente consiga trazer ele à justiça por tudo o que aconteceu. Então, força ao pessoal, especialmente no Brasil, que está ainda lutando essa briga, que não desanimem, assim como o pessoal do Sul, que está voltando a ver as enchentes, não desanimem, a gente está aqui também para ajudar. Nossa solidariedade aí aos palestinos e aos gaúchos diante desta crise toda, essa tragédia que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Fernando Horta, historiador e professor, muitíssimo obrigado, muito bom ter você aqui com a gente neste início de semana. Boa semana para você, a gente se encontra na próxima segunda, viu? Abraço. Obrigado, Cosmo, beijo para todo mundo, até. Pessoal, agora a gente vai continuar repercutindo o noticiário, só que agora com o noticiário internacional, porque já está comigo agora o professor Paulo Nicoli Ramires, que é professor e cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor Paulo Nicoli Ramires, tudo bem? Seja bem-vindo, prazer te receber. Como foi o final de semana? Tudo tranquilo?
Boa tarde, Cosmo. Boa tarde a todos os ouvintes. Ainda trabalhando bastante antes de entrar de férias, né? Corrigindo Vida trabalhos, boa provas. essa, hein? Antes de entrar de férias, vai entrar de férias também igual a Thalita? Eu vou ficar fora, teremos alguns comentaristas no meu lugar. Maravilha, a gente precisa, né? É bom recarregar energias, né, professor? Super necessário, né? E, enfim, julho é um mês sagrado, vou tirar alguns dias de férias. Maravilha. Professor, vamos falar então do noticiário internacional, porque neste fim de semana, mais de 150 mil pessoas saíram às ruas de Tel Aviv para protestar contra o governo de Benjamin Netanyahu. A gente já vinha falando desta onda crescente de protestos contra as decisões do premier Netanyahu, por conta do que vem acontecendo, por uma falta de negociação com o Hamas para recuperar e aí reaver os reféns, enfim. Queria te ouvir sobre essas manifestações em Tel Aviv, professor. Bom, o primeiro-ministro israelense, ele vive na corda bamba, né? O único sustento que ele tem, aliás, dois, é o próprio conflito, que fez com que ele, inclusive, cancelasse as eleições para esse ano. E, além disso, a extrema-direita, né? Que dá algum sustento ainda ao seu poder, né? Tirando isso, os israelenses já estão mais do que cansados, né, com essa guerra, que é um verdadeiro fracasso, né? Nós estamos nos aproximando do 10º mês de conflito, e até agora apenas 4 reféns foram resgatados e outros tantos foram mortos como resposta do Hamas pelo genocídio que tem ocorrido na faixa de Gaza. Então já está mais do que claro, né, que essa guerra não leva a lugar nenhum, não tem outra intenção a não ser satisfazer os interesses da extrema-direita israelense, e é por isso que nós vimos no final de semana essa multidão saindo às ruas contra o governo do Benjamin Netanyahu, né? Então a ideia é que novas eleições sejam convocadas, a guerra seja cessada e que novos frontes de negociações com Hamas sejam feitos, né? Porque de fato a guerra foi totalmente mal sucedida. Soma-se a isso também a pressão internacional, né? O primeiro-ministro israelense fez uma declaração semana passada que o governo Biden dos Estados Unidos tem cedido cada vez menos munições, aparelho bélico, né, para os ataques israelenses. Fora outras tantas sanções que estão ocorrendo ainda de países menores, né, num cenário internacional como a Colômbia, mas que tendem a ganhar maior repercussão, né, inclusive a China, enfim, a União Europeia, enfim, toda a comunidade internacional já está profundamente satisfeita com esse conflito, que vitima milhares de crianças palestinas, mães de família, enfim, já são quase 40 mil mortos sem necessidade nenhuma, apenas na faixa de Gaza. E, professor, algo que chama a atenção também, cada vez mais de protestos israelenses contra essa política de Benjamin Netanyahu, junto com a extrema-direita israelense. A semana passada saiu o noticiário também de que o gabinete do premier já sabia com antecedência de um possível ataque do Hamas, esse ataque que culminou neste conflito aí que já vem durando meses, que o gabinete já sabia disso, não tomou nenhuma precaução e mais. Isso se soma àquilo que já vem acontecendo com o próprio desgaste de Netanyahu em Israel e ataques, por exemplo, ao judiciário, e enfim, que muitos dizem que essa guerra, entre aspas, para Netanyahu vem numa hora muito propícia, já que ele não gozava de boa aprovação dentro de Israel. Queria sua avaliação também sobre essa questão, professor. A gente não pode esquecer que o primeiro-ministro israelense, já há alguns anos nessa condição, né, de chefe de governo, ele sofre uma série de acusações de corrupção, lavagem de dinheiro, facilitação, né, de negócios com empresas internacionais. E para abafar, de fato, a situação em que ele vive, a guerra foi necessária exatamente para criar um certo sentimento de unidade nacional e assim ele não ser derrubado. Mas uma das críticas também que é feita ao primeiro-ministro israelense é que, com o objetivo de enfraquecer o Fatah, né, que é um movimento palestino mais laico, mais pacífico, mas ainda muito crítico ao Estado de Israel, o próprio Estado de Israel financiou o Hamas, né? O Hamas, nos últimos anos, adotou certas posturas pacíficas, fez negociações
com o governo israelense, principalmente na entrada de na entrada de remédios, a entrada de aliás, a contratação de palestinos ali em Israel também, ainda que em condições de subemprego, mas na verdade foi um momento para que o Hamas conseguisse se restabelecer militarmente, né? Então essa é uma crítica que é feita ao Benjamin Netanyahu, né? Uma vez que ele atacou o grupo pacífico, né? Do ponto de vista mais diplomático, né? Da política internacional, e ao mesmo tempo financiou o grupo mais agressivo, no caso o Hamas, quando o governo israelense acreditava que o Hamas iria mudar o seu perfil, né? E abandonasse a luta armada. Então tudo isso acaba revelando que o principal interesse do primeiro-ministro israelense não é o Estado de Israel, mas sim salvar a própria pele, né? Garantir que as investigações sejam suspensas e se manter no poder com imunidade política, né? É isso que o sustenta até agora no poder. E essa guerra vai durar até que a sociedade israelense o pressione cada vez mais e, de fato, o governo seja destituído. O futuro do primeiro-ministro israelense é a prisão, certamente. Se não dentro de Israel, pelo menos será preso e conduzido ao Tribunal Penal Internacional em Haia, onde já pesam inumeráveis acusações de genocídio. Ou seja, ele não tem saída. O engraçado, professor, que ao passo que vai ficando mais desgastado e que a população de Israel sai às ruas pedindo o fim do conflito, o retorno dos reféns, uma negociação para que, de fato, o governo de Israel tenha uma negociação que garanta e traga os reféns para casa com vida e em segurança, ao passo que aumenta cada vez mais essas manifestações. Por outro lado, o gabinete de Benjamin Netanyahu fala que este conflito, essa guerra está próximo de fim e que os ataques irão continuar. Será que, de fato, isso é da boca para fora de Benjamin Netanyahu? Será que vai apertar ao máximo onde der e aí ele está pouco preocupado se vai trazer reféns com segurança e sim a sua guerra direta com o Hamas? Bom, primeiro que o Hamas ele não é um grupo político com bases físicas sólidas, né? Um exército onde você possa localizar onde está, suas bases militares, muito menos, né? Mesmo porque aos palestinos foi vedada a condição de Estado nacional pelos israelenses, então eles não têm aquilo que na ciência política a gente chama o monopólio legítimo da violência, né? Polícia, exército, claro que tem uma polícia ali, mas muito limitada e um exército inexistente. Então o Hamas, antes de mais nada, dentro da Palestina, e mais do que ser um exército, né, uma força paramilitar, é um estado de espírito, né? Ou seja, contra os israelenses, contra a tomada dos territórios palestinos, né? Então o conflito está muito longe de acabar, né? Muito diferente do que o primeiro-ministro afirma. Uma vez que, embora tenha ocorrido toda essa destruição da faixa de Gaza, o Hamas certamente vai se reequipar, né? E vai restabelecer com os jovens, né, o ódio por Israel, né? Então é uma grande hipocrisia esse conflito. Ele não acabará com o Hamas, eu diria até o contrário, irá fortalecer o movimento e pressionando Israel cada vez mais com formas inusitadas de atentados, como a gente viu em outubro do ano passado. Então Israel está muito longe de acabar com o Hamas, muito menos com os palestinos. A resistência ela deverá permanecer e se renovar, seja do ponto de vista tecnológico, ideológico, e mesmo em função de todo estarrecimento internacional e de vários chefes de Estado, movimentos políticos, contra o genocídio operado pelo Estado de Israel. Então, na verdade, são falácias que nós estamos vendo do exército israelense, do próprio primeiro-ministro, apenas para manipular a informação e os meios de comunicação locais com a falsa ideia de que estão vencendo. Mas não se vence, enfim, um movimento que não tem um exército formal. A gente viu isso no Afeganistão. Os americanos ficaram mais de 10 anos no Afeganistão, no Iraque também, e não se pode dizer que eles se saíram vencedores. Ao contrário, saíram correndo. Isso pode ser que ocorra com uma eventual ocupação de fato militar, né, em tomada mais acentuada dos territórios na faixa de Gaza.
e custando a vida de muitos soldados israelenses. E outros tantos civis que podem ser abatidos, né, através de atentados inesperados, como a gente viu em outubro do ano passado. Então é uma situação que está muito longe de acabar, né? E é necessária uma intervenção internacional nesse território. Caso contrário, o banho de sangue ele se perpetuará nas próximas décadas, quem sabe até no próximo século. Professor Paulo Nicoli Ramírez, também neste fim de semana, imagens que estão circulando nas redes sociais, e aí fez com que, inclusive, Israel se pronunciasse. Soldados israelenses, aliás, amarraram um palestino ferido em um veículo e saíram nessa operação na cidade de Jenin, na Cisjordânia. E as imagens vêm causando muita indignação. Inclusive, já corroboram com as denúncias de crimes de guerra por parte de Israel e do exército israelense. O exército confirmou o caso no domingo e admitiu, inclusive, ter violado aí protocolos operacionais. Mas o que chama a atenção é a crueldade do que foi feito com este palestino amarrado em um veículo, né, que já haviam denúncias, inclusive, de países criticando Israel e denunciando, inclusive, no Tribunal Internacional de Haia. E essas imagens só fortalecem e corroboram cada vez mais essas denúncias contra Israel. Eu queria que você também pudesse falar sobre essas imagens cruéis, assim, assustadoras. O detalhe é que são imagens que chegaram no Ocidente, né? Entre outros casos que não chegam, que às vezes são filmados e não são repercutidos, ou que não são filmados. Por isso mesmo que o conflito está muito longe de acabar, né? Enfim, enquanto um chefe de Estado não manifesta o desejo, né, de entrar em acordo, de entender o outro lado, né, de fazer negociações, nenhum conflito estaria próximo do fim, né? Por isso que é uma grande hipocrisia as afirmações do governo israelense. Trata-se de um genocídio. Há mais ou menos 3,5 milhões de pessoas ali na faixa de Gaza. Então, o conflito está longe de acabar, mas ao contrário, ele está sendo perpetuado pelo próprio Estado de Israel, né? Então, não estranhemos, né, se daqui a alguns anos, depois do conflito for relativamente amenizado, né, pela esmagadora campanha israelense, então não nos assustemos se vermos novos atentados, né, como uma reação, né, e uma lembrança, né, dos palestinos, do Hamas mais especificamente, contra esse processo tão violento. Fora crianças mortas, né, com mísseis lançados por aviões, mísseis lançados em prédios, em assentamentos também palestinos, ou então em campos de refugiados. Então tudo isso vai mostrando que há uma crueldade tremenda, né? E uma grande hipocrisia, né? Porque Israel é um Estado que, pela tecnologia que tem, poderia ter previsto, né, que era a questão anterior, qualquer tipo de ataque do Hamas, né? E não fez. Então, gasta-se milhares de dólares em cada míssil e não há nenhuma preocupação em resolver o problema dos palestinos. Antes do conflito de outubro do ano passado, vale dizer que a Palestina tinha os maiores índices de desemprego do mundo ali, né? A faixa de Gaza, sobretudo. Né, o alto nível de mortalidade infantil, né, de baixo nível de expectativa de vida, diga-se de passagem, né? Então, tudo isso vai mostrando que Israel não tem outra intenção que não seja deixar os palestinos ao relento. E isso só alimenta o sentimento de ódio por parte do Hamas. E, infelizmente, o próprio Israel cria o próprio problema para si, né? Uma vez que mesmo na Cisjordânia, que é a área que não é atacada ali da Palestina, ou quando é muito menos, os próprios palestinos da Cisjordânia perdem seus terrenos, suas propriedades, sofrem violências policiais. Então, o que a gente viu com essas imagens é a vela no bolo israelense, né? Uma parte muito pequena de todos os crimes cometidos por Israel, desde a ocupação do Estado palestino, enfim, já nos meados ali dos finais da Segunda Guerra Mundial e principalmente desde a criação do Estado de Israel por volta de 1948, 49. Professor Paulo Nicoli Ramírez, algo também que chama muita atenção é que desde o início desse conflito atual, agora, o que também chamou atenção e aí causaram indignação, e vem causando indignação constante, e aí fez com que
parte de países da União Europeia, enfim, começassem a criticar e tentar dar um basta contra as ações, porque os ataques do governo israelense, do exército, sobre o pretexto de acabar com o Hamas, ataques em escolas, ataques em prédios da ONU e ataques a hospitais. E aí não interessa por mais que a ONU viesse com pedido de apelos para que prédios como esses, que preservavam crianças e mulheres, eram abrigos para mulheres e crianças, enfim, Israel não tomou conhecimento algum e bombardeou escolas, bombardeou prédios da ONU e bombardeou hospitais, ou seja, destruição total naquela faixa total lá em Gaza, professor. Ou seja, Israel passou por cima de tudo que foi lei internacional e seguiu aquilo que Benjamin Netanyahu bem entendia ou quer fazer. Queria também lhe ouvir sobre esses ataques a prédios e equipamentos onde, teoricamente, não existiam terroristas, como eles afirmavam, professor. Desde que a guerra ao terror começou, né, com os Estados Unidos em 2001 contra o Afeganistão, depois dos atentados, né, do 11 de setembro, os exemplos históricos, né, de ataques de Estados nacionais contra os grupos terroristas, é o de que os resultados são nulos, né, literalmente, né? Então, não se vai buscar de forma alguma o fim do Hamas. Não tem como isso acontecer, né? São grupos que estão diluídos na própria sociedade civil. Não tem como você localizar onde está a base aqui, acolá. Ela está distribuída em toda a Palestina. Então, o único caminho para a paz é a paz, né? Não a guerra, né? O contrário do que o Israel faz hoje. É preciso negociar com o Hamas. É preciso abrir caminhos de diálogo. E, mais do que isso, entender o outro lado, né? E se pagar indenizações ao povo palestino. Se não for feito dessa forma, jamais a Palestina e Israel entrarão em algum acordo, né? É bom que se diga isso, né? Então, a guerra ao terror foi um verdadeiro fracasso e não fez outra coisa a não ser alimentar o próprio fundamentalismo. E ainda que o Hamas seja enfraquecido, outros grupos surgirão, tão radicais quanto o próprio Hamas. E essa a percepção que nós temos do ponto de vista da política internacional. Exemplo disso foi o caso da guerra contra o Iraque, né? Enfim, apesar do Saddam Hussein ter sido destituído, isso alimentou o ódio dos iraquianos, dando origem ao Estado Islâmico, né? Enfim, então, que ameaçou boa parte dos países árabes, né, para governos e regimes ainda mais fechados do que já são. Então, se não houver, né, por parte da comunidade internacional, primeiro, uma pressão contra Israel, segundo, uma mudança de governo, um governo que crie pontes e não as destrua, como fez o Benjamin, dificilmente esse conflito vai se resolver. E se ele não for resolvido, a tendência é que ele se encaminhe para um maior radicalismo. E esse radicalismo das duas partes, né? Porque o que Israel faz hoje é um terrorismo de Estado, né? É um terror necropolítico, né? Ou seja, escolhe quem vai morrer, crianças, mulheres, civis. E a única coisa que eles não estão conseguindo fazer de fato é exterminar o Hamas, né? A gente não ouve falar das estatísticas de quantos soldados do Hamas morreram, né? Quantos reféns foram resgatados até hoje, né? Como eu falei para vocês, o último dado que eu tive da semana passada foram 4. Então é um fracasso total a guerra ao terror, né? Então, ao invés de gastar dinheiro em mísseis, bombas e muros, o fundamental é promover desenvolvimento social, né? Criar relações mais harmônicas, transformando o adversário, o inimigo, num parceiro. E é isso que Israel não faz, né? Porque a sede de poder e a sede pelos territórios palestinos é muito maior, né? Haja vista, por exemplo, ao norte de Israel, após a destruição do norte da faixa de Gaza, clandestinamente muitos colonos israelenses invadiram, né, o norte, tentando já fazer seus assentamentos. É claro que a justiça proibiu, né, israelense esse tipo de movimento, mas que é muito apoiado pela extrema-direita israelense, né? Em 2019, eu fui para a Palestina, estive em Israel também, e uma coisa que me impressionou muito é a quantidade, né, de construções israelenses que vão se aproximando cada vez mais em direção aos muros que separam a Palestina de Israel, né? Enfim, fazendo praticamente vizinhança com esses muros,
e os palestinos cada vez mais se afastando. Então existe todo o interesse imobiliário, da indústria da segurança dentro de Israel, para que esses territórios sejam tomados. E óbvio que os palestinos irão resistir, né? E, enfim, então é fundamental uma mudança de mentalidade, pressões internacionais, sanções contra o Estado de Israel, exatamente para que os dois lados possam entrar em paz e, mais do que isso, Israel passe a financiar, indenizar o lado palestino pela histórica tomada dos seus territórios e a violência e o genocídio cometido há mais ou menos 80 anos, 90 quase, né? Professor Nicolas Ramírez, deixa eu fazer uma provocação, aproveitar a sua participação aqui com sua análise muito pertinente para trazer uma clareza para a gente sobre esse conflito, do apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel e a Benjamin Netanyahu. Tem um problema aí, Estados Unidos se aproximam de eleições agora no final do ano. Você acha que esta eleição americana pode incidir em alguma coisa, mudar os rumos desse conflito em algum momento? Durante o processo eleitoral, eu diria que sim, né? Já que sejam democratas ou republicanos, Biden ou Trump, ambos têm muita pressão, né, dos grandes executivos israelenses, do Estado de Israel, que põe muito dinheiro nos Estados Unidos para proteger o próprio Estado de Israel. Mas o que se está mostrando nessa campanha eleitoral é que falas amigáveis a Israel tiram votos. Isso fez com que o governo Biden, né, demonstrasse posturas um pouco mais duras, levasse inclusive os Estados Unidos a fornecer menos material bélico a Israel, apesar de continuar passando muito dinheiro a Israel, mas essa vai ser uma das pautas da campanha eleitoral. O próprio Trump, né, essa figura abominável, chegou a dizer que quando for presidente novamente, acabará com o conflito em 2, 3 dias. Né? E o primeiro-ministro israelense diz, então diz logo como fazer isso. Né? Então, a gente teve também os movimentos nas universidades, das grandes universidades norte-americanas, de jovens estudantes ocupando as reitorias, ocupando os campi, para evitar ou fazer a crítica, né, à guerra de Israel contra os palestinos. Então, a pressão internacional é muito grande, né? A opinião pública norte-americana também acaba levando a uma série de críticas ao Estado israelense, e a maioria dos analistas norte-americanos, cientistas políticos, tem exatamente afirmado isso, né? Qualquer governo que literalmente abraça Israel vai perder muitos votos. Então, nós veremos até o período das eleições, mais ou menos em novembro, o governo norte-americano tirando o pé, ou cortando verbas, ou até mesmo apoiando cada vez menos os israelenses. Em contrapartida, isso pode dar, de alguma forma, um álibi para que tanto o primeiro-ministro de Israel seja deposto, quanto também os palestinos e israelenses consigam entrar em algum acordo. Enfim, não foi à toa que o ataque aconteceu um ano antes, praticamente, das eleições norte-americanas. Né? Uma forma de não só pressionar Israel por parte dos palestinos, mas também a comunidade internacional, especialmente os Estados Unidos, que tem perdido o apoio, né, inclusive dos países árabes. Exemplo disso foi o anúncio feito nas últimas horas pelo governo da Arábia Saudita, abandonando o monopólio do dólar, né, o chamado petrodólar, para fazer negociações com os próprios barris de petróleo. Eles vão começar a adotar outras moedas, a chinesa, mesmo a brasileira, qualquer outra, né? Então, isso começa a fazer com que os Estados Unidos comecem a cambalear, né? Os Estados Unidos se mantêm hegemônicos unicamente pela força militar, porque economicamente vão de mal a pior, perdendo, inclusive, a capacidade de influenciar outros países exatamente nesse cenário econômico. Professor Paulo Nicolas Ramírez, professor e cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Bom para Todos. Boas férias, bom descanso. A gente se encontra aqui, talvez, no Bom para Todos ou na programação aqui da TVT ou da Rádio Brasil Atual. Obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado. Eu volto na última semana de julho, certamente. Um abraço. Maravilha. Então a gente se encontra. Abraço. Boas férias, viu? Obrigado. Maravilha.
Pessoal, obrigado a você pela companhia aí do outro lado, vocês que ajudam a gente aqui fazendo o Bom para Todos, nos comentários, nas sugestões, aliás. Lembrando a vocês que vocês podem participar, vai lá no YouTube da TVT, youtube.com/RedeTVT, participa do Bom para Todos, semanalmente aqui com a gente, todos os dias, das 3 às 4 da tarde. A gente traz para você um apanhado de notícias com análise de especialistas aqui sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Obrigado pela sua companhia aí do outro lado na TVT e a vocês também que nos acompanharam nas redes sociais. Amanhã a gente se encontra a partir das 3 horas aqui na TVT. Tchau!